Oi, gente. Oi, sexto ano. Vamos para nossa quarta aula de geografia. Se vocês estão assistindo essa aula, significa que vocês já fizeram a atividade da página 98 até a 102. Se você não fez essa atividade, volte e faça. Viu? Dê pausa. Vá fazer. Já fez? Volte. Isso aqui é a nossa correção, né? Para ajudar vocês a fazer essa atividade. Para corrigir, né? Primeira questão: defina a atmosfera e aponte suas principais características. O que é atmosfera? Onde é que eu vou achar isso? Volta, volta. Página 86. Tá lá, atmosfera. E aí tá dizendo aí, é uma camada protetora. Aí vocês podem seguir a partir daí. Funciona como uma camada protetora e os gases que formam até o ponto superior, tá bom? A atmosfera é aquela camada fina de ar que protege a Terra dos raios solares. Ok? Copia aí, rápido, dá pausa para copiar. Dá ou para corrigir. Corrigir. Segunda questão. Complete a tabela com. Aí você tem as camadas, troposfera, estratosfera e ionosfera. E tem três, são cinco. E as principais características. Onde é que vocês vão achar isso? Vem na página 87. Vem comigo. Tem lá as camadas da atmosfera. Tem detalhando cada uma delas. E aí vocês pegam as principais características de cada uma. Tem a troposfera. É onde acontecem os fenômenos da natureza. É aqui a primeira, né? Que podem ocorrer no nosso dia a dia. A chuva, a neve, a tempestade, os ventos, as neblinas, por aí vai. Estratosfera, né? Uma camada com espessura de 60 quilômetros, onde se localiza a camada de ozônio. Ionosfera é uma camada que possui capacidade de refletir as ondas dos rádios, permitindo a transmissões de grandes distâncias. Tá? Pausa, corrige, volta. Terceira questão: quais são os gases que compõem a atmosfera? O que é que tem na atmosfera? Vamos ver. Vamos procurar isso. Página 87 lá em cima. Os gases são nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, ozônio, vapor d'água, além de outros gases raros. Página 87, lá em cima, primeiro parágrafo, você vai encontrar a resposta da terceira. Corrigiu. Bora para a quarta. Diferença entre tempo e clima. Eu espero que essa questão vocês respondam com suas palavras, porque os vídeos estão bem detalhados o que é tempo e o que é clima. Tá bom? O que é clima, minha gente? O que é tempo? O tempo é o agora. Tá? Quero nem que vocês olhem no livro, quero que vocês respondam mesmo com suas palavras. Tempo é o agora. É como está o estado atmosférico nesse momento. Tempo é o estado atmosférico nesse momento. Tá sol? Tá, né? Tá, vamos vendo até aqui. Tá chuva? Então, isso é tempo. Clima. Clima é uma sucessão de tempos. É quando eu faço uma análise do tempo durante no mínimo 30 anos. Ok? Foi isso que você botou? Botou diferente? Botou como? Veja aí. Vamos para a quinta. Assim, ó. A temperatura atmosférica varia de um lugar para o outro, mas também pode apresentar variações no decorrer do tempo, pois vários fatores estão relacionados à sua distribuição ou variação. Sobre os fatores que interferem na variação e distribuição da temperatura, podemos concluir que. E aí, letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra C de casa. Acertou? Errou? O que foi que errou?
A variação da temperatura com latitude deve-se fundamentalmente à forma esférica da Terra, e em função disso, a insolação diminui a partir do Equador em direção dos polos. Letra C de casa, a letra C de César. Leia a frase a seguir. Mesmo num pequeno aumento na temperatura da superfície oceânica, pode transformar mais perturbações tropicais em furacões, além de tornar uma tempestade já em andamento mais intensa e aumentar sua precipitação. Sobre esta frase, podemos concluir que ela está incorretamente formulada, pois os furacões independem da temperatura da superfície do mar. Falso. Falsíssimo. Furacão depende da temperatura do mar. Tá? Furacão é formado ou no mar ou no continente, né? Mas essas formações têm a ver com temperatura. São ventos ali. É encontro de massa quente e massa fria, né? Que pode causar os furacões. Ela está incorreta, pois a perturbação tropical não pode evoluir para um furacão, exceto no hemisfério meridional. Pode. É falso. Ela está correta, pois os ciclones, ou furacões tropicais, são fortemente influenciados pelas temperaturas da superfície oceânica. Sim. Gente, aí vocês falam, tem furacão no Brasil, professor? Tem. Só que no Brasil a gente não fala furacão, a gente fala ciclone. Tá? Ciclone tropical. É a mesma coisa. É porque isso vai mudar dependendo de onde você estiver. Tá bom? Aí recentemente teve o ciclone Bomba, né, que atingiu mais a região sul do Brasil. Isso tem a ver. Essa formação desse ciclone foi no oceano, ela vai avançando para o continente. Pode ser que ela se perca no meio do caminho, pode ser que ela enfraqueça no meio do caminho, mas quando atinge o continente, a tendência é destruição. Tá? Porque o furacão ou o ciclone, que é a mesma coisa, são ventos, não deixam de ser ventos. Tá? Ela está correta, a quarta opção aí. Ela está correta porque o fato nele descrito se aplica plenamente à faixa tropical atlântica do hemisfério norte. Pode marcar aí, que é verdadeiro. Se realmente ocorreu o aquecimento global, poderá acontecer o agravamento da intensidade dos ciclones tropicais. Gente, se gradativamente, quando mais se polui, mais o aquecimento global aumenta, a gente vai ter mais tragédias desse tipo. A gente vai estar desequilibrando a natureza. Então, pode se preparar para ter mais tsunamis, pode se preparar para ter mais ciclones, pode se preparar para ter mais tempestades tropicais e o negócio vai piorar para o nosso lado, tá? Por essa intervenção humana na natureza. Muita poluição, aquecimento global, isso desregula, desequilibra a natureza e tem suas consequências. Estamos enfrentando e se isso continuar, vamos enfrentar cada vez mais. Sétima questão. Então, a sexta, só voltando, viu? Ficou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Fez assim? E aí? Corrija aí. Com relação ao clima, podemos concluir que... Sétima questão. E aí, marcou a letra a B, a C ou a D? Me diga aí. Leia. Marcou a B, né? Quanto mais próximo dos oceanos e das grandes porções de água, maior será a umidade relativa do ar. Lembra que eu falei para vocês na última aula que vem um vento dos oceanos, que a gente chama de maritimidade, e esse vento carrega com ele umidade, que é aquele vento gostosinho que a gente sente na praia, aquele frescor. Pois bem, quanto mais próximo dos oceanos ou das grandes porções d'água, maior será a umidade relativa do ar. Vamos para a página 100. Oitava questão. Observe o planisfério a seguir,
que apresenta as zonas climáticas da Terra. Olha elas aí, só falei delas. Vamos ver. Em branco tá a zona polar, que a gente pode falar glacial também. Em amarelo, laranja, né, tá a temperada, a do norte e a do sul. Em vermelho tá a tropical. Letra A. Em quais zonas climáticas se localiza o Brasil? E aí, gente, é só olhar para o mapa. Coisa fácil, fácil, fácil. E aí? O Brasil tá toda em uma. Não, tem um pedacinho do Brasil em outra. O Brasil tá na zona tropical, em sua maior porção. Seu território está na zona tropical, a maior parte dele. E uma pequena parte está na zona temperada, aí já é a região sul do Brasil. Ok. Vamos? Letra B. Identifique qual área do nosso país não está localizada na zona tropical. E aí? Terminei de falar, gente. A região sul do Brasil, que não está na tropical, que está na temperada, abaixo do Trópico de Capricórnio. Ok? Nona questão. Identifique e caracterize esse tipo de chuva. Olha, falamos disso, viu? Volte os vídeos para você lembrar disso. Deixa eu ver onde é que está no livro. Página 90. Tipos de chuva. São 3. Convectivas, frontais e orográficas. Tá bom? Olhe para as 3 imagens. Volta aí para a página 100. Já sabe qual é, né? Orográfica ou chuva de relevo. O que é que esse tipo de chuva faz? Olha de novo para a imagem. Veja lá. Tipo de chuva é esse? Orográfica ou de relevo. O vento vem, bate no relevo e a umidade não passa. Tá? Então, a chuva vai cair porque vai acontecer a chuva, né? Porque ela bateu no relevo, tá? Ela vai chover ali mesmo. Não vai seguir adiante, né? Porque ela veio e pô, bateu no relevo. Aí depois é só continuar, gente, os tipos de chuva. Aí tem as imagens, né? O segundo é a convectiva e a terceira é a frontal. A convectiva é a ascensão vertical do ar, ou seja, quando o ar ele vai subindo, né? E quando ele entra em contato com as camadas frias, ele sofre a condensação e a precipitação. Tá bom? Condensar é se transformar nas nuvens e precipitar é chover. Geralmente as chuvas convectivas são muito fortes, tá bom? São muito intensas. Chuva frontal é quando uma massa de ar quente choca-se com a massa de ar frio. Resulta, né, aí uma chuva frontal. Não é uma chuva muito forte, mas é uma chuva que vai durar alguns dias. Tá? A gente vê no jornal assim, a influência da massa de ar fria ou quente está atuando no nosso estado, por isso vai chover até quarta-feira. Tá? 10ª questão. Aproveite as férias para visitar 5 paraísos que podem desaparecer. Aí tem um texto. Leia um texto e vamos às respostas. Muitas transformações ambientais ocorrem ao longo da história. O que está sendo observado nessas 5 ilhas indica que esses processos estão se acelerando e são percebidos em diferentes escalas. Explique as causas que justificam a variação do nível do mar, observada drasticamente nas ilhas. Leia um texto, tá? Esse texto vai falar sobre ilhas que podem desaparecer
regiões do globo que podem desaparecer se as atividades, né, humanas se intensificarem e a gente tiver algumas alterações na natureza, como aquecimento global, a poluição, o buraco na camada de ozônio, tá? Isso pode fazer que o nível do mar aumente e algumas ilhas desapareçam ao longo de poucos anos até. O que causa isso? As causas que justificam a variação do nível do mar estão relacionadas ao aquecimento global da Terra, né? A maior concentração de dióxido de carbono e de outros gases na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis. Que são esses combustíveis fósseis? Petróleo, gasolina. O que sai dos carros, dos caminhões, dos ônibus, das motos, acaba poluindo, indo para o ar e provoca a poluição atmosférica. Tá bom? Isso tudo vem acelerando os processos decorrentes do efeito estufa, promovendo o degelo das calotas. Nas regiões polares, a gente tem umas calotas de gelo, como se fossem umas grandes pedras de gelo. Os icebergs, que a gente lembra de Titanic. Tá? Se a Terra aquecer, o gelo vai derreter. O gelo derretendo, ele vai transbordar. Ele vai invadir cidades que estão a nível do mar. Aracaju é uma delas, né? Esses processos contribuem para a elevação do nível do mar e afeta diretamente um grande número de países, tá bom? Tuvalu é a primeira ilha-nação a sofrer as consequências desse processo. E sua população está sendo obrigada a migrar, a ir embora. Que vai tudo por água abaixo, literalmente. Triste! Mas aí a gente pode repensar nas nossas ações. E aí, senhores, vocês poluem? Pensem. Será que você polui o ar? Será que você polui os rios, os solos? Você joga lixo no chão, vai à praia, deixa a embalagem do picolé lá. Isso tudo contribui, viu? Esses pedacinhos aí de pequenas ações é o que pode mover o mundo. O que eu posso fazer, professor? Então vamos. Vai para a escola, vai de carro não, vai de bicicleta, vai andando, não é perto, né? Vai sair na rua, leva uma bolsinha com você pra botar o lixo. Joga o lixo no. Ai, algum gari vai varrer. Não pensa assim não, rapaz. Tá? Bota sua bolsinha aí do lado. Joga papel de bala, não é besteira, mas isso ajuda a poluir os rios, os solos e por aí vai. Uma coisa leva a outra. Página 102. Última página da nossa atividade. É para fazer tudo. Essa aí é uma atividade só de marcar X. Mais fácil, né? E aí, observe o desenho e responda a questão. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô vendo uns prédios, tô vendo assim, uma seta dizendo menores temperaturas e maiores temperaturas. Vamos lá no livro. Qual página vocês vão? 89. Página 89. Olha a mesma imagem. O que ela tá falando? Ilhas de calor. O que é ilhas de calor? É quando tem um aumento de temperatura, né? E que isso acontece muito nos grandes centros urbanos. Aumenta a temperatura. Por quê? Nos centros urbanos eu tenho muitos prédios, eu tenho poucas árvores, né? Eu tenho muito asfalto. Lembra que eu falei lá no comecinho das nossas aulas? O asfalto ajuda a deixar a região mais quente, porque ele é de cor preta, né? E o preto, ele devolve o calor à noite. Então passa o dia quente e passa a noite quente também por causa do asfalto. Então os grandes centros urbanos, que tem pouca vegetação, muitos prédios, pode acontecer ilhas de calor. Não é o nosso caso aqui em Aracaju, não, viu, gente? São os grandes centros urbanos do mundo: São Paulo, Nova York, Tóquio e por aí vai. Você marcou letra D, não foi na primeira? Certeza. A formação de ilha de calor, aumentando a temperatura à medida que nos aproxima dos centros urbanos. Vamos embora?
Segunda, levando em consideração a paisagem selecionada, a única característica climática possível para a região destacada é. O que é isso aí? Tô vendo areia, não tô vendo vegetação, tô vendo um sol que parece estar queimando a cabeça de todo mundo ali. Tem um senhorzinho, tem uns camelos, tem umas dunas. Será que vocês nunca viram essa imagem em algum lugar? Isso reflete o quê? Um deserto, tá? Isso aí é um deserto. E um deserto tem alta amplitude térmica? Tem. Então é a letra A. O que é amplitude térmica? A gente já falou sobre isso, viu? Preste atenção. A amplitude térmica é a diferença de temperatura que se faz de um único dia. O dia é extremamente quente, a noite extremamente fria. É assim no deserto, tá bom? Dias quentes, dias frios. Onde é que a gente tem amplitude térmica por aqui? Vá para a Glória, vá para o sertão sergipano, você vai ver a amplitude térmica, tá bom? De dia é muito calor e de noite é muito frio. Isso é característica de climas áridos e semiáridos. Glória é um clima semiárido porque está no sertão. Vamos de terceira questão aí. O tipo de chuva apresentado no desenho abaixo denomina-se. Que tipo de chuva é esse? Aí, encontro de massa de ar com massa de ar fria com massa de ar quente. O que é isso aí? Chuva frontal. Duas massas que se encontram. Letra E. Certeza que você marcou a certa. E para encerrar, observe a imagem na quarta questão. Vendo uma montanha conhecida como Monte Everest, que fica lá na Ásia. É a mais alta do mundo. O fator determinante para o clima na área retratada é. Falei que é uma montanha. Falei que é alta, a mais alta do mundo. Lembra de fatores climáticos que eu falei, acho que na aula passada. Um dos fatores que determina o clima é latitude, massas de ar, albedo, continentalidade e altitude. Todos eles influenciam o clima. Mas nessa imagem, ó, montanha. Tá vendo que tá frio lá em cima? Tá tudo congelado? Altitude. O que influenciou aí o clima no Monte Everest, que fica lá na Ásia, é a altitude, porque é o teto do mundo, é a parte mais alta, tá bom? Senhores, até a próxima aula. Tchau para vocês.